Mariana Cabral, o Lucas era um bebé planeado, encontrava-me numa fase da vida serena e excelente. Engravidei e uma semana depois estava imersa numa profunda depressão. No podcast Alta Definição, Mariana Cabral, popularmente conhecida como Bumba na Fofinha, partilha com humor e sinceridade com Daniel Oliveira. Aborda o receio de perder a sua essência, a síndrome do impostor e a dificuldade em desconectar-se da figura pública que construiu ao longo de mais de 10 anos. A ameaça das máfias suecas na Costa do Sol. No sul de Espanha, gangues suecas brutais resolvem conflitos à vista de todos. Já se registaram 3 mortes e mais de uma centena de detenções. As autoridades suecas alertam que a situação tenderá a agravar-se. Anne Applebaum, comecem a proteger-se antes que sejam confrontados. A autora galardoada com o Pulitzer afirma que a Europa representa um oásis e precisa usufruir das transformações atuais para restaurar a sua autonomia. Ela menciona também as deslocações que tem realizado a Ucrânia desde a invasão russa. Coutrinho questiona a eficácia da proibição da burca, mas teria votado a favor. Salientando que não se sente chocado com a proibição do uso da burca, mas sim com o facto de ser imposta por falsos pretextos, destacou. Novo serviço do São João em procriação medicamente assistida terá capacidade para atender mulheres e casais de todo o país. Infertilidade. O hospital acabou com as listas de espera para todos os tratamentos e irá abrir um serviço com o dobro da dimensão. Camboja expulsa 64 cidadãos sul-coreanos suspeitos de ligações ao crime organizado. As autoridades esclareceram que os membros do grupo estavam relacionados com centros que realizam fraudes online. Faleceu Shen Ning-yang, laureado com o Nobel da Física em 1957. Nascido em 1922 na cidade chinesa de Hefei, Shen Ning-yang foi distinguido com o Prémio Nobel da Física ao lado do seu colega e compatriota Tsang Dao-li. Yolanda Hopkins conquista o Saquarema Pro no Brasil. Ela será a primeira atleta portuguesa a entrar no Championship Tour. No que diz respeito aos homens, Portugal já teve 2 desportistas, Tiago Pires e Frederico Moraes, no circuito principal anteriormente. João Malheiro, a diferença significativa está na liderança, não na equipa. O comentador da CMTV destaca que José Mourinho é o treinador português mais destacado de sempre e um dos melhores a nível mundial. Despiste de moto em Lagoa resulta na morte de homem. Um poste foi atingido pelo motociclista. A soberania sem Estado. Trata-se de uma abordagem humanitária que busca restaurar a normalidade em locais onde esta nunca foi uma realidade. Contudo, é fundamental não confundir betão com soberania, nem cimento com Estado. Após uma década, um imigrante é tão português quanto nós, ou temos um gene especial? Gouveia e Melo não teme a perda de votos. O candidato a Belém, Gouveia e Melo, rejeita uma retórica contra os imigrantes, mesmo que isso resulte em perda de votos. Os imigrantes são essenciais para o nosso desenvolvimento. A imigração representa uma oportunidade, não um problema, declara em conversa com a Lusa. Candidatura de Catarina Martins é formalizada, em prol da democracia. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda entra na disputa por Belém com a vontade de edificar novas pontes e soluções, e enfatiza que a candidatura que dirige representa um espaço de encontro e convergência. Egito apontado como possível chefe da Força de Estabilização em Gaza. A questão mais complicada da segunda fase do plano de Trump permanece a possível entrega de armas pelo Hamas.
Mariana Cabral, o Lucas foi um bebê planeado, eu encontrava-me numa fase da vida serena e excelente. Engravidei, uma semana depois, mergulhei numa profunda depressão. Durante o podcast Alta Definição, Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha, partilha com humor e sinceridade com Daniel Oliveira. Discute o receio de perder a alegria, a síndrome do impostor e a dificuldade em desconectar da figura pública que construiu ao longo de mais de 10 anos. Joana Ricarte, lamentavelmente, o que temos assistido nos últimos 2 anos fará com que Israel se torne mais insegura devido à radicalização das crianças que ficaram amputadas e órfãs. No mais recente episódio do Elefante na Sala, o podcast da SIC, os comentadores Ana Cavalieri, Bruno Cardoso Reis e a especialista no Médio Oriente Joana Ricarte discutem o plano de paz de Donald Trump para o conflito israelo-palestiniano. Os pontos fracos do cessar-fogo, as acusações recíprocas de violações e a incerteza sobre o futuro da faixa de Gaza são os principais tópicos abordados nesta emissão de 18 de outubro. A direita extremista em Espanha utiliza o aborto como ferramenta ideológica contra o governo socialista. Isabel Díaz Ayuso, a presidente da Comunidade de Madrid, nega-se a cumprir o registro de médicos imposto pela legislação. O governo de Pedro Sánchez pretende assegurar proteção constitucional ao direito à interrupção voluntária da gravidez. Inês Menezes, parte 2. Cara triste, desejaria que o planeta se estruturasse para ser um espaço com menos ódio e preconceito. Vive para testemunhar isso acontecer. Na segunda parte da entrevista do podcast A Beleza das Pequenas Coisas, a autora e radialista Inês Menezes expressa a sua nostalgia por acordar de manhã cedo para selecionar a roupa que usaria na rádio, como fez por muitos anos, partilha o que considera ser uma boa noite atualmente e pondera sobre as crises do mundo que a perturbam. Além disso, conta-nos o que mais a faz rir. Juiz do Supremo prestes a reformar vota a favor da despenalização do aborto no Brasil. Na sexta-feira, Luís Roberto Barroso foi o segundo entre os 11 juízes do Supremo a votar nesta questão, sendo também o segundo a optar pela despenalização do aborto. Em Portugal, existem 222 espécies que polinizam, desde abelhas até escaravelhos. Este sábado, às 11h00, será apresentado no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra o livro Guia de Polinizadores de Portugal. Da indústria turística ao trabalho, quais os fatores que impulsionam a alta dos preços das habitações em Portugal? Os valores das casas não param de aumentar, apesar de os salários das famílias não acompanharem. Qual é o limite desta crise de habitação em Portugal? Esta questão foi examinada por Vítor Andrade, coordenador de Economia do Expresso. Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Cicloturismo em Portugal é uma excelente opção. Tiago Cação percorreu os 278 concelhos do continente português para entregar uma carta aos presidentes de Câmara. Na correspondência, solicitava um maior investimento na mobilidade sustentável e a valorização do potencial cicloturístico do país. Um caos meticulosamente planeado, uma tragédia à moda grega, o espetáculo do ano. Assistimos aos Queens of Stone AG em Nova York e já não há como voltar atrás. Promovida como uma tour por locais emblemáticos, em formato íntimo e exclusivo, a Catacombs Tour apresenta os Queens of Stone AG numa experiência sem precedentes. Com arranjos opulentos e uma encenação sofisticada, estas músicas ganham nova vida após olhares que desafiam a morte. A Blitz esteve presente em Nova York para presenciar um concerto que ultrapassa as fronteiras do rock. Este sábado, inicia-se na Europa, em Milão. Carlos Janela, Mourinho utilizou esta conferência de imprensa para enviar uma mensagem ao balneário. O comentador da CMTV destaca que o Special One já estabeleceu o modelo de jogo e os princípios. Gouveia e Melo afirma que o PSD exigirá apoio a Marcos Mendes. Na entrevista à Lusa, o candidato à presidência Gouveia e Melo expressa a sua oposição à noção de que o presidente não deve ser escolhido através do voto popular, acrescentando que o apoio do PSD a Marcos Mendes será solicitado.
Silêncio em Óbidos após as palavras de John Maxwell Coetzee: viver fora da lei apenas revela o pior nas pessoas. O Nobel da África do Sul participou na 10ª edição do Fólio, sendo entrevistado pelo argentino Alberto Manguel. Este conseguiu que Coetzee, famoso pela sua extrema discrição e pelo uso limitado de palavras, rompesse o silêncio. Relatamos a conversa que teve lugar neste sábado, diante de uma plateia cheia. Política e arte, papéis invertidos. Se constantemente eliminamos discursos tidos como ofensivos na literatura, é garantido que a liberdade radical encontrará expressão na política. Raquel Tavares, em outubro de 2019, decidi parar de cantar, comuniquei em janeiro de 2020 e a pandemia chegou em março. Li comentários como "esta foi astuta, já sabia". Foi um período infeliz para mim. Muitas pessoas opinaram sobre uma escolha que apenas me dizia respeito e que afetava unicamente minha vida, recorda Raquel Tavares, no posto emissor, sobre a sua decisão de se distanciar dos palcos e iniciar uma carreira na televisão. O Banco da Palestina irá reiniciar as suas atividades na zona central da faixa de Gaza. Conforme afirmam as autoridades, a reabertura das agências representa o primeiro passo rumo a uma operação de restabelecimento da normalidade. Pároco mais antigo do mundo é alvo de assalto por trio. Os criminosos fingiram um acidente para roubar 2.000 euros ao sacerdote. Depois, dirigiram-se à sua residência, onde subtraíram dinheiro e bens avaliados em 10.000 euros. Trump nega a entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia neste momento. O presidente dos Estados Unidos da América comunicou a Zelensky que, por agora, não tem a intenção de disponibilizar mísseis Tomahawk de longo alcance, pois continua a dar prioridade à diplomacia. A reunião foi descrita como tensa, segundo o Axios. Optar por vinho através do Vivino é permitir que o algoritmo faça a escolha. Ao utilizarmos o Vivino na seleção de vinho, confiamos na comodidade proporcionada pelo algoritmo. No entanto, será que as obras de arte conseguem resistir à batalha do algoritmo ou estamos apenas a consumir sucessos de verão? Crónica de Catarina Cunha. Gouveia e Melo critica a tortura lenta imposta a políticos em ações judiciais. De acordo com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, quando há suspeitas sobre um político, o procedimento deve avançar o mais depressa possível. O setor mineiro em Portugal está a ser subaproveitado. O país não abre uma nova mina há 40 ou 50 anos. Miguel Goulão, da Cimagra, afirma que Portugal teve diversas oportunidades e deixou quase todas escapar na atração de investimento para projetos mineiros, devido à falta de conhecimento ou preconceito. É necessário estabelecer uma reserva geológica nacional, defende. Ivo Rosa, juiz, espera permissão para verificar processos arquivados e não exclui a possibilidade de denunciar o Estado. O juiz Ivo Rosa considera a possibilidade de apresentar uma denúncia contra o Estado português em virtude dos inquéritos-crime que está a enfrentar e revela que ainda não obteve autorização para aceder aos processos que foram arquivados. Hamas não assegura que irá ceder armamento. Um porta-voz da organização terrorista afirma que não consegue dar uma resposta clara sobre o desarmamento, pois este processo necessitaria igualmente da participação de outros grupos armados em Gaza. Trabalhadores expressam insegurança, falta de condições nos veículos de recolha de lixo é motivo de queixa. Após um acidente envolvendo 2 caminhões da Câmara Municipal de Lisboa, funcionários de limpeza urbana realizaram uma vigília.